Traga a vida a esse lugar. Traga um novo tempo, Senhor, para essa igreja, para essa comunidade. Sopra, Espírito Santo, e faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo. Como nos dias de Pentecostes, faz de novo, Espírito Santo. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, em tempos difíceis, aviva a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifique o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo de Deus. Pode se sentar. O som está ruim, o microfone está ruim, o violão arrebentou a corda. Mas glória a Deus por isso. Mas Deus é digno do melhor. Quantos anos você tem? Quantos anos você acha que você tem? Você acha que você tem 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90? E se eu disser que você tem mais anos do que você imagina ter? É ver o pastor com as suas loucuras. Mas eu explico. Um dia, lá na eternidade, antes do mundo existir, antes de todas as coisas que você possa ver no mundo natural existir, você já existia. Me dê uma base bíblica para isso, pastor. No livro de Efésios, capítulo 1, eu ia pregar sobre unção de multiplicação, tá bom? Esquece o que eu vou falar. Efésios 1, 3, 4 e 5. Diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou como eleitos. Você sabe o que é isso? Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes do mundo existir, você já existia. E como que eu vim parar nessa terra, pastor? Um dia, há milhões e milhões e milhões de anos atrás, o Papai do Céu chamou você lá. Te espelhou? Se você não sabe, você é um ser espiritual. Sim? O homem é um ser espiritual que tem uma alma e que habita num corpo. Aí ele chamou você de filho. Aí você se aproximou. Chamou a Zirã. E disse: Zirã, eu vou te mandar à terra com uma missão. Quando você chegar na terra, não fique impressionada com o que você vai encontrar lá. Você vai encontrar casas bonitas. Não vou dizer que seu marido é bonito também não. Vai encontrar pessoas bonitas. Vai encontrar fazendas. Vai encontrar riquezas. Ouro, prata, o que você quiser na terra vai estar à sua disposição, mas não se apegue a essas coisas.
Porque o seu período na terra é só probatório, é um período, é só um teste. Você vai voltar para cá. Zirã, eu já mandei outras pessoas antes de você, e elas se perderam, elas se desviaram, perderam o rumo, perderam o prumo, elas se perderam, ficaram encantadas com o que o mundo, com o que a terra ofereceu para eles, e eles se afastaram de mim. Aí, passou-se os anos, milhares e milhares de anos, aí nasceu o seu tataravô, aí nasceu o seu tataravô, aí nasceu o seu bisavô, aí nasceu o seu avô, aí nasceu o seu pai, tua mãe, tiveram um relacionamento, e no meio de bilhões de espermatozoides, nasceu você. Isso significa que você não é obra do acaso. Isso significa que você nasceu com um propósito. Isso significa que você não foi gerado por ser gerado. Você veio a esta terra com um objetivo: ser luz. No mundo entenebrecido, no mundo escuro, você nasceu para ser luz. Por que eu nasci para ser luz, pastor? Porque Jesus é a nossa luz. O Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, diz que Ele é a luz do mundo, e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é a luz, e nele também somos luz, para iluminar essa terra. A Bíblia diz que nós somos a luz desse mundo, e não se coloca uma lamparina, uma candeia, uma lâmpada debaixo da cama, se coloca no velador, para que todo mundo veja. Você nasceu para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença, não importa onde você nasceu, não importa filho de quem você é, não importa se você é um filho abastardo ou bastardo, não importa se você nasceu num lar rico ou num lar pobre, não importa se a tua mãe, teu pai rejeitou você, não importa onde você nasceu, importa quem é você em Cristo Jesus. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, vai, filha. Você não sabe não? Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, turbante, não enfaste, não enrole, não endureça o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Que casa é essa? Igreja? É o céu. E eu sou apaixonado com o terceiro céu. A gente está aqui desde antes de 8 da manhã, o dia inteiro aqui, numa imersão. 9 ministrações. Com a mesma roupa, um pouquinho com cheiro de nhaca. Aí eu falei que há 3 céus.
primeiro céu é esse que você conhece, as galáxias, até onde a ciência alcança, até onde a astronomia alcança. E existe o segundo céu, registrado em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados, potestade, contra os príncipes das trevas, nas regiões, são esses príncipes das trevas que às vezes nos impedem de voltar para casa, porque eles trabalham continuamente. A minha briga não é com pessoas, não é com o governo, a minha briga não é com o sistema econômico, a minha briga está numa outra dimensão. Essa dimensão é onde atua as forças da maldade. Isso significa que a força da maldade está acima dessa dimensão que nós vivemos. Só que acima dessa segunda dimensão tem a terceira dimensão, que é o céu de Deus, que é a presença de Deus, a eternidade, aonde nós vamos morar um dia em nome de Jesus, porque lá é o nosso lugar. É nesse lugar que eu consigo a minha batalha e venço. É quando eu entro na presença dele, choro na presença dele, busco a presença dele, aí o céu se abre. E aí não tem principado, não tem potestade, não tem dominador desse mundo tenebroso, não tem nada nem ninguém, porque eu estou ligado a ele através do seu Filho. Evangelho de João capítulo 1, verso 12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pastor, todo mundo é filho de Deus, meu filho. Não é não. Todo mundo é criação de Deus. Filho de Deus é quando eu abro meu coração e aceito o sacrifício da cruz, aceito o sacrifício de Jesus, o recebo como meu Senhor e Salvador pessoal. Pronto, aí o meu nome é escrito no livro da vida, porque tudo começou lá e continuará lá. Está entendendo? Então, quando Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, ele não está falando da igreja, ele está falando do céu. Mas qual é o caminho? Ele está dizendo no verso 6 do capítulo 14, Jesus está dizendo: eu sou. Vai, bem alto, em alto e bom som. Esse versículo vocês conhecem, 1, 2, hein? Eu sou. Ah, papai. Não, pelo amor de Deus. Não. Não é para gemer, não, é para declarar. Diga: eu sou o caminho. Vai. Misericórdia. Vocês têm que voltar para a escola dominical, gente. Eu vou ajudar vocês. Você pode repetir após mim? Eu já sei, pastor, mas é bom repetir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém volta para casa se não for por mim. Entendeu agora? Ele é o caminho de volta para casa. Já que eu estou nessa terra, eu encontrei o caminho de volta para casa, eu encontrei Jesus, eu vou voltar para o meu lar. Sabe por que às vezes a gente fica meio para baixo?
não sabe por que está, ele até com vontade de chorar. Não é depressão, não é angústia, não é melancolia, não é opressão. É saudade da casa. É vontade de voltar para a casa do pai. Sabe aquele filho que às vezes abandonou lá? O filho pródigo, Lucas capítulo 15. O filho que abandonou lá, não quer saber do pai. Aquilo ali é Israel e o Senhor. É a igreja e Jesus. Distanciamos da casa do pai. Queremos viver uma vida dissoluta, independente, mas sabe o que acontece quando a gente faz isso? Não temos mais a paternidade, não temos mais a segurança, não temos mais a proteção, não temos mais prazer de viver, e o mundo começa a escravizar, porque afastamos da casa do pai. Aí o filho cai em si, faz uma autoanálise, faz o exame de consciência e diz: nem os empregados do meu pai comem tão mal. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, eu pequei contra os céus e contra a terra. Eu não sou digno de ser chamado filho. Me trata como um empregado seu. O que acontece? Ele retorna, naquela ansiedade, naquela expectativa: como eu serei recebido? Aliás, eu desejei a morte do meu pai, eu pedi herança antes do tempo. E o que acontece? Quando ele está se aproximando da propriedade, o pai corre em sua direção. Você sabia que o pai não pode correr? O pai não corre. Quem corre é empregado, quem corre é escravo, quem corre é filho. O pai só manda, mas o pai correu. Por que o pai correu, pastor? Se expondo ao ridículo. O pai correu porque aquele filho seria apedrejado. O pai correu porque aquele filho era digno de morte. Ele desejou a morte do pai, e a sociedade da época não permitia tal coisa. A Bíblia fala isso: o filho que é rebelde, você leva para os anciões e diga para eles: ó, esse filho aqui é rebelde. A própria sociedade apedrejava o filho. O pai corre para mostrar para a sociedade: meu filho errou, meu filho falhou, meu filho pecou, mas o meu amor por ele é maior do que os seus erros, é maior do que as suas transgressões. Quem fez isso? Quem fez isso por você? Quem fez isso por mim? Quem fez isso por nós? Jesus se expôs ao ridículo, tomou bofetada, cusparada, achincalhado, humilhado, zombado, tripudiado, mas mostrou para o diabo: eu estou morrendo por ele, eu dou minha vida por ele, ele é meu, ele é lavado e remido no meu sangue, e nenhuma condenação há para aqueles que estão ligados a mim. Por isso, filho e filha, faça o seu melhor para Deus. Abra o seu coração e diga: eu quero produzir o melhor que eu puder produzir para Deus. Eu quero fazer tudo o que eu puder fazer para Deus, porque Deus fez o melhor para mim. Graças a Deus que eu encontrei o caminho de volta. Graças a Deus que o Papai do Céu me aceitou de volta, mesmo todo lameado. Ou você acha que aquele garoto que voltou para casa estava cheirando o quê? Chiqueiro. Mas o pai não olha para as nossas mazelas, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Faça o seu melhor para Deus. Bem-aventurado é o senhor e a senhora que encontrou o caminho de volta. Faça o melhor para Deus. E se você ainda não encontrou o caminho de volta, ele está presente aqui.
E Ele nos convida: vinde a mim, todos os que estáis. Onde é que está escrito isso? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, desgastados, desiludidos, decepcionados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vamos fazer o melhor para Deus. Vamos deixar essa luz brilhar em nós. E vamos abrir cela nessa cidade para todos os lugares. Nosso alvo são 100, mas estagnou. A ordem de Deus é: frutificai, multiplicai e enchei a terra. É isso que está lá no livro de Gênesis capítulo 1, 28. Multiplicai, sede fecundos, multiplicai. Pastor, aí está falando de gestação, aí está falando de gerar. Tudo bem, realmente, está falando de gerar vidas. E a gente está aqui para gerar vidas espirituais, de paternidade. Mesmo sendo jovens, você tem autoridade e poder para gerar vidas espirituais e cuidar delas. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa visão: gerar vidas, cuidar de vidas. Uma igreja que se importa, uma igreja com amor e cuidado. Amém, amém? Vamos fazer o melhor para Deus, vamos fazer as nossas células multiplicarem, vamos colocar à disposição de Deus. Me treina, Deus. Eu quero ser um líder de excelência, Senhor. Eu quero ser um ganhador de almas para o Senhor. Eu quero ser luz nesse mundo, quero ser sal nessa terra, e quero que as pessoas vejam a tua luz brilhando na minha vida, para a sua glória. Amém, amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos elegeu em Ti mesmo antes do mundo ser criado e nos predestinou para a vida. Obrigado, Deus, por reconhecermos isso, porque enquanto nós não reconhecemos isso, nós sofríamos. O mundo nos escravizava, éramos aprisionados aos vícios, às drogas, à prostituição, a tudo de ruim que tem nesse mundo. Nós éramos escravos, mas agora nós somos livres pelo Teu sacrifício na cruz. Nós abrimos o nosso coração e Te recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, porque uma vez fazendo isso, o nosso nome será escrito no livro da vida, Senhor. Nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós oramos, Pai, e colocamos a nossa vida, a nossa família, porque nós queremos morrer vazios. Nós queremos fazer tudo quanto nascemos para fazer. Usa-nos, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, porque tem muita gente nessa cidade para ser alcançada, e nós queremos ser uma instrumentalidade nas Tuas mãos, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Terminar mais cedo hoje. Qual o lugar mais rico da terra? Casa da Moeda? Qual o lugar mais rico da terra? Cemitério. Por quê? Lá foi sepultado sonhos, projetos, canções, livros. Está tudo sepultado lá. Você vai morrer, não vai? Sim ou não? Se você não for morrer, você vai ser arrebatado e vai encontrar com o Senhor nos ares. Eu prefiro assim. Mas quando a trombeta soar, eu quero subir
e dizer: tudo que o Papai do céu mandou eu fazer, eu fiz. Quero morrer vazio. Lembra da parábola dos talentos? Para um deu 5, para outro deu 2 e para outro deu 1. Talento, 60 mil reais hoje, transformando no dia de hoje, 60 mil reais para cada um. Quem pegou 300 mil, é isso? Gragiou, negociou, na hora do acerto de conta, está aqui, Senhor, o Senhor me entregou 300 mil, está aqui 600 mil. O que o Senhor falou para ele? Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Colocou ele para dominar 10 cidades, gerenciar. O outro, que pegou 120 mil, Senhor, o Senhor me deu 120 mil, eu negociei, fiz tudo, multipliquei, está aqui, dobrei. Tem aqui agora 240 mil. Bem-estar, servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Administra aí 4 cidades. Aí chega o desavisado, o nécio, o despreparado, o doido. Senhor, está aqui um talento que o Senhor me deu. O Senhor me deu 60 mil, eu fiquei com medo do ladrão roubar, eu fiquei com medo de perder, eu fiquei com medo. Aí o que eu fiz? Eu enrolei num lenço, guardei, enfiei debaixo da terra, agora eu vou acertar a conta do Senhor, está aqui o que é seu. Porque eu sei que o Senhor planta onde não, o Senhor colhe onde não planta. Aí eu fiquei com medo de fazer, perder. Achou que estava fazendo uma vantagem, coitado. O que o Senhor disse para ele? Servo mau e negligente. Sabendo que eu ceifo aonde não plantei, por que você não pegou esse um talento, procurou os banqueiros, para que ele fosse multiplicado, aí você acertaria comigo e me entregaria muito mais. Tira o talento dele e dá para quem tem 10. Mas que injustiça, pastor! Oh, Deus injusto! Coitadinho do camarada, só tinha um, perdeu um, e o que tinha muito levou mais. A Bíblia diz que Deus dá de acordo com a capacidade de cada um. Se você tem capacidade de gerenciar muito, Deus vai te dar muito. Se você tem capacidade de gerenciar pouco, Deus vai te dar pouco. Mas se você for fiel no pouco, Deus te coloca no muito. Por isso, vamos aprimorar o nosso talento, a nossa habilidade, os dons que Deus nos deu, para fazer o melhor para Ele. Vamos ser fiéis ao Senhor, porque nós viemos a essa terra. Pastor, já nasci num berço de ouro. Tá bom, vou acreditar. Mas você não vai num berço de ouro quando a morte chegar. E se for num berço de ouro, você pode estar certo que no dia seguinte seu cadáver, seu túmulo vai ser violado. Ou não? Sim. Nós nascemos sem nada, nus, e voltaremos sem nada. Viemos do pó e ao pó tornaremos, mas a nossa alma, para onde irá? O nosso espírito, nós sabemos que o nosso espírito vai voltar para Deus. E a nossa alma, para onde irá? Amém, queridos? Você já pensou nisso? Aonde você vai passar a sua eternidade? Ué, pastor, você acabou de dizer que eu vou morar no céu. Vai morar no céu se você pegar o caminho de volta. E o caminho de volta para casa
É Jesus. Amém? Glória a Deus.